Agora vamos lá. Eu sei e falo para vocês que quando a gente está cercado de coisas boas, a gente tem uma tendência de ficar melhor, né? A gente, é como a natureza, a gente gera aquela simbiose, a gente quer parecer com aquilo que é bom. E o mesmo vale para os nossos estados. O Brasil é gigante, todo mundo sabe, né? As pessoas falam, é um país continental. Sim, de fato. E eu gosto de trazer aqui bons exemplos. Eu gosto que você, que não mora, por exemplo, no estado de São Paulo, possa enxergar as coisas boas que estão acontecendo em São Paulo. Até para você conseguir cobrar também ao seu governador, até para você que de repente já trabalha num órgão público poder fazer o seu trabalho da melhor forma possível, ter ideias, porque São Paulo tem sido inspiração, principalmente nos últimos 3 meses. Você sabe que há cerca de 3 meses São Paulo entregou o Hub de Cuidados, que amplia atendimentos e cria uma política estadual sobre drogas. Esse é um assunto muito caro para mim. Eu tenho uma verdadeira obsessão por ajudar essas famílias que sofrem por conta da adicção. Esse Hub está na região central da capital. É um hub de cuidados em crack e outras drogas que foi estruturado para oferecer desde o acolhimento do usuário em grupos de autoajuda, em grupos de auto e mútua ajuda, até serviços ambulatoriais, que vão, gente, do começo ao fim, desintoxicação do corpo até atendimentos intensivos e depois reinserção social, tá? Tudo a partir da avaliação médica. E hoje, para falar sobre esse assunto, mas também para falar de outros assuntos, porque como eu falei, o estado de São Paulo pode ser um ótimo exemplo, porque tem muita coisa acontecendo de forma positiva. Conversamos com o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, e a gente vai fazer aí um balanço sobre essa ação do Hub e de tantas outras maravilhosas. Seja bem-vindo, Felício. Obrigado. Bom estar aqui de volta. É sempre uma alegria te receber, muito obrigada. Vou sentar, você vai sentar aí? Pode sentar aí. Eu ia sentar no sofá com você, mas a gente fica assim, melhor. E poder conversar com você sobre essas ações, né? Nesse final de semana, eu estava dando uma lida, assim, fiquei encantada com o que o Hub já tem feito. E eu queria que você mesmo contasse para as pessoas que estão em casa qual é o resultado dessa ação em apenas 3 meses. Primeiro, Cláudia, eu não posso deixar de começar sem te agradecer, porque eu sei que você tem um trabalho também de apoio a essas pessoas aqui, quando você tem oportunidade, através da TV, recebendo os nossos grupos de mútua ajuda aqui, né, o Amor Exigente. Então isso ajuda muito a gente conscientizar a população, não só do estado de São Paulo, de todo o Brasil, já que o seu programa chega em todo o Brasil. E nosso Hub, o Hub de Cuidado de Crack e outras drogas, em 3 meses teve resultados surpreendentes do ponto de vista positivo. Foram mais de 5.800 atendimentos às pessoas, 2.197 ou internações em hospitais especializados ou acolhimento em comunidades terapêuticas, para que a gente possa oferecer tratamento para essas pessoas que procuram o nosso Hub. O Hub fica na região central, aqui da cidade de São Paulo, e tem como principal objetivo acolher aqueles usuários das cenas abertas de uso, conhecido no Brasil inteiro como Cracolândia. Então ele foi formatado principalmente para recebê-los. Também em outras regiões da cidade de São Paulo, mas o foco principal é nas cenas abertas de uso. E a gente conseguiu também traçar um perfil desses usuários, né? É muito importante. 88% são homens. Uma notícia triste, né, que eu estou dividindo com você, nós atendemos em 3 meses 6 mulheres grávidas, né? É importante também, estamos fazendo um trabalho também de distribuição de anticoncepcional para as mulheres que são frequentadoras das cenas abertas de uso, porque a gente tem que evitar que elas acabem ficando grávidas. E tem casos que a gente sabe, conhece até de venda, né, dessas crianças logo quando nascem. Então, de fato, é algo que a gente tem que evitar. Mas essas 6 foram acolhidas, estão agora em atendimento, estão em tratamento, para que elas possam passar por essa fase e depois continuar o seu tratamento ao longo de uma vida. Vale lembrar, né? Aquele usuário de drogas tem que continuar o seu tratamento por toda uma vida. No momento inicial, um tratamento que pode ser de desintoxicação nos hospitais especializados e depois comunidades terapêuticas, casas terapêuticas, grupos de mútua ajuda, Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, que são parceiros também do nosso Hub. Outros dados interessantes nesse início de trabalho, 75% das pessoas que nós atendemos são da região central da cidade de São Paulo.
por volta de 68% moradores em situação de rua. Né? E 40%, metade, 40 e poucos por cento lá das cenas abertas de uso. Então, o trabalho está sendo feito da forma correta, nós temos uma equipe que vai fazer essa abordagem lá nas cenas abertas de uso. O Hub também recebe aquelas pessoas que vão sem ter sido abordadas e esses encaminhamentos são feitos de acordo com o histórico do paciente. A gente tem que respeitar a história dele, né? Seja a história de vida, seja outros tratamentos que ele já tenha tentado. Então a gente tem a opção, dentro das linhas de cuidados, de utilizar os CAPs, né? Também, que são muito importantes para atendimento ambulatorial, como a gente já citou, os grupos de mútua ajuda ou as internações. Então é oferecido um leque de cuidados. E a outra parte muito interessante é que nós fazemos um acompanhamento da jornada desses cuidados. Então, ele foi enviado para uma comunidade terapêutica, nós levamos ele até lá, acompanhamos toda essa etapa do tratamento e depois nós vamos buscar ele para ou ele retornar, se ele conseguiu reconstruir vínculos com a sua família, que é de outro estado ou de outra cidade que não São Paulo, a gente consegue levá-lo também de volta, ou oferece uma oportunidade de trabalho no programa da Prefeitura, que é o programa que chama PAT, para capacitação, qualificação e oportunidade de trabalho, um abrigamento num hotel social, ou aqui no equipamento do município também, dos abrigos temporários, os CIATs também. Portanto, tem uma rede de apoio que agora está conectada. O que aconteceu nos últimos 30 anos é que a gente não tinha essa conexão. Eu hoje cheguei em cima da hora, porque justamente estava numa reunião conjunta com a saúde municipal, com o social municipal, segurança municipal, saúde do Estado, social do Estado e segurança do Estado. Então a gente tem atuado de forma conjunta e isso já faz toda a diferença. E atraindo a sociedade civil, também as igrejas que fazem trabalhos missionários muito importantes, seja a igreja católica ou a igreja evangélica, que também dão um grande apoio na região central e fazendo esta conexão para poder ofertar para esses usuários opções de tratamento. Bom, a gente também tem que ser rigoroso na segurança, combater o crime organizado também com veemência e olha, agora nós já estamos na 14ª semana com resultados de redução de roubos e furtos na região central da cidade de São Paulo. Aliás, não sei se você acompanhou, Cláudio, a gente teve alguns vídeos das pessoas que estão utilizando a Praça da Sé. A Praça da Sé era, até alguns meses atrás, muito difícil de você poder utilizar. Sim. E ali a gente fez uma requalificação e dando também acolhimento para aquelas pessoas que ali estavam, oferecendo tratamento, abrigamento, junto com o Poder Público Municipal, o prefeito Ricardo Nunes. Então o governador Tarcísio e o prefeito Ricardo Nunes, eles estão de fato com vontade política de fazer diferente. E já tem dado os resultados. Ainda está distante do que a gente gostaria. Sim, mas é muito interessante a gente perceber que já está acontecendo e que é possível, né? Quando eu falo que o Estado de São Paulo ele serve como referência e inspiração, é porque às vezes as pessoas ficam achando que é muito impossível, porque o problema é muito grande, mas existe verba, inclusive, para isso, né? Que às vezes a gente fala, para onde está indo o nosso dinheiro? O dinheiro está indo aí, você vê. Esse número gigante de atendimentos, mais de 5.000 atendimentos, 2.200 internações em clínicas ou comunidades terapêuticas, representa um valor alto, porque isso não é barato, né? Então, é para lá que está indo também o nosso dinheiro. Agora, eu fico muito feliz, obviamente, com esse cuidado, com o que o Hub está fazendo, mas eu sempre me preocupo com a prevenção, porque as nossas crianças precisam de uma atenção especial para que elas não cheguem lá e sejam os próximos, né? Você está corretíssima como entendedora do assunto e eu estive com o nosso secretário Feder, nós estamos juntando especialistas em prevenção para que eles, em conjunto com a Secretaria de Educação, criem um programa bastante consistente de prevenção. Vale lembrar, nós temos o PROERD, que já faz um trabalho, mas ainda num número pequeno, não é aquilo que a gente gostaria. O PROERD é feito pela Polícia Militar, né? Eles têm ali umas cartilhas e é muito bacana, eu já fui em várias formaturas quando eu era prefeito na minha cidade, do PROERD na minha cidade e as famílias reunidas. Mas também tem mais uma novidade, eu trouxe especial, primeira vez que nós estamos falando aqui no seu programa, que são as casas de acolhimento para as famílias. Então agora, no interior de São Paulo se inaugura até o final desse mês o primeiro equipamento público que vai ajudar as famílias a lidarem com o problema de um familiar
que tem um vício em crack, enfim, em qualquer droga. É tanto para aquele usuário que já passou a fase do tratamento e precisa de um acompanhamento, quanto para os próprios familiares, com atendimento multidisciplinar. Então, nós vamos iniciar essa operação. E a outra notícia é que o nosso hub já vem sendo estudado cientificamente por 2 universidades aqui de São Paulo e pode ter certeza, será um case mundial de cuidado e tratamento com drogas. Nós estamos todos os tipos de iniciativas científicas que surgem, nós estamos levando para dentro do hub, nesta área. Uma delas, por exemplo, é através do cabelo poder fazer um mapeamento dos usos de drogas sintéticas. Porque a droga sintética, não existe ainda um exame que você consiga detectar de forma rápida. Então, nós estamos fazendo esse trabalho junto com a Unifesp, que tem feito esse trabalho dentro do hub. E tudo que for para oferecer uma melhoria no tratamento, alternativas, nós estamos incluindo dentro do trabalho do hub. Inclusive, até também com tratamentos como massagem, agora acupuntura, né? Várias iniciativas para complementar. Nenhuma delas vai ser o suficiente por si só. Sim. Mas nós queremos mostrar que não existe preconceito dentro do hub. Outra novidade, outra ideia interessante, foram mais de 3.000 exames de doenças sexualmente transmissíveis feitas dentro do hub. É o que a gente chama de redução de danos, né? Quando a gente tem que cuidar das outras doenças que aquele usuário tem. Não foram todos que aceitaram fazer os exames, mas mais da metade, 1.900 exames foram feitos. Ali, 10% detectamos sífilis, 3% HIV positivo e, claro, encaminhamento, verificando se eles estão tomando os medicamentos necessários. Então, esse trabalho também com um único objetivo, levar autonomia e independência a esses, hoje, usuários das cenas abertas de uso. É impressionante, né, como a gente precisa realmente estar bem equipado em relação à dependência química. E você estava falando da ciência, né, dos estudos. Na semana passada eu tive o privilégio de entrevistar aqui uma médica que está trabalhando no desenvolvimento da vacina contra a adicção à cocaína. Eu sei que vocês estão apoiando tudo isso. De Minas? E a gente junto com o professor lá de Minas. A gente fica torcendo para que isso aconteça o quanto antes, né? Eu falei ainda há pouco, Felício, sobre a possibilidade, né? Falando que é possível fazer um trabalho sério com a verba pública, é possível usar bem o dinheiro da população. Como é que estão as contas do nosso governo nesses 3 meses? Olha, caminham bem, cuidando, claro, dos gastos e investindo aquilo que é prioridade. Mas muitas boas notícias, né, nesses primeiros meses de governo. 180 bilhões de investimentos anunciados pela iniciativa privada. A Toyota anunciou, a Bracel, também aquela antiga fábrica da Mercedes que estava parada ali na região de Sorocaba, hoje é uma fabricante chinesa que assumiu, chama GWM. Então, é um investimento grande pelos empreendedores. E não existe programa social melhor do que o emprego, Cláudio. Quando a pessoa com dignidade volta para sua casa com o seu dinheiro do seu salário e pode sustentar a sua família. Por isso nós estamos desburocratizando para poder atrair cada vez mais empregos. E também a questão das concessões e PPPs, né, que são as estradas novas, o trem intercidades que vai ligar São Paulo a Campinas. Nós vamos fazer aquele leilão que o Tarcísio bate o martelo com força ainda em dezembro desse ano. O Rodoanel, uma obra que já tem vencedor em 3 anos, finalmente o Rodoanel vai ser concluído, o Rodoanel Norte. Então, muitos investimentos, tanto por parte do Estado, quanto atraindo a iniciativa privada para investir nos projetos do Estado ou investir no seu negócio para poder gerar emprego e renda. Na educação, números fantásticos, 15.000 novos professores sendo contratados nesse momento. E essa notícia é ótima. Olha, eu acho isso nos últimos importante. 20 anos não existia um concurso para 15.000 professores. Então nós temos 15.000 professores, 200.000 foram inscritos e tem novidade, porque tudo está mais dinâmico e precisa de inovação. E você sabe que agora o concurso, a gente solicitou a gravação de um vídeo. Então, além da prova que o professor faz, ele grava um vídeo apresentando uma aula, um vídeo curto, que vai ser também avaliado pela comissão organizadora, porque é importante que ele... Vai ser um trabalho gigante, né? Porque vocês vão ter que assistir milhares de vídeos. A gente contratou a Unesp, né, que faz essa triagem, que faz essa triagem e é contratada para fazer o concurso. Então, eles que fazem toda a análise, né, deste concurso. Também novidades na área de segurança, com aumento
de até 34% para os policiais civis, militares e da polícia científica, 20% na média para esses policiais, também logo no início da nossa gestão. E na saúde, 2 mutirões importantes, um mutirão de oncologia e também um mutirão agora, nesse momento, de cardiologia. É o início de um governo, são 6 meses, mas nós estamos muito motivados a continuar transformando a vida das pessoas para melhor, principalmente aqueles que mais precisam, que é quem querem ver o dinheiro do governo. E você colocou muito bem, eu sempre costumo repetir, nós somos gestores do seu dinheiro, do dinheiro que você paga como imposto. Nós precisamos transformar esse dinheiro de impostos em melhores serviços. E é isso que o nosso governador Tarcísio está fazendo com uma grande equipe de secretários e servidores que ele montou a serviço da população do estado de São Paulo. Eu sempre tive a ideia de que ser político é um gigante desafio, né? Às vezes eu falo, gente, mas tanta gente que quer ser político para nada, né? Tem gente que não faz nada, mas quando eu te vejo falando com tanto entusiasmo, eu vejo que você agarrou esse desafio, assim como o governador Tarcísio, e que tem muito trabalho. Vocês trabalham quanto... Porque eu falei ainda há pouco que o Brasil é gigante, né? Um país de dimensões continentais. Mas São Paulo também é um estado gigante. Então, a gente começa a pensar aqui na cidade de São Paulo, mas tem muitas cidades e cidades grandes pelo estado todo. Como é que fica essa cabeça aí para dar conta de tudo isso? Nós estamos muito motivados, né, a continuar trabalhando sem hora, né? A gente não tem horário de trabalho. O Tarcísio mora dentro do trabalho, né? Dentro do Palácio dos Bandeirantes. Então, a gente, de fato, está sempre atento ao que tem acontecido no estado todo. O estado de São Paulo, se fosse um país, seria a 21ª economia do mundo, né? Mas é um estado ainda muito desigual. Então a gente tem que estar atento e ter sensibilidade social para investir justamente para diminuir essas desigualdades. Agora, esse entusiasmo do Tarcísio, meu, vem também do fato de que também está à frente, seja de uma prefeitura ou do governo do estado, é uma oportunidade única de ajudar tanta gente, né? Cada ação pode ajudar um número tão grande de gente e o Tarcísio é um gestor inovador, tem sensibilidade social e eu estou o ajudando naquilo que é possível. Uma notícia também com inovação e que vai transformar a vida das pessoas depois daquela tragédia de São Sebastião, né? Nós vamos ter pela primeira vez, Cláudia, nós vamos ter o problema acontecendo no ano e antes de terminar o ano, as pessoas já vão ter casa própria definitiva, numa construção de um método inovador, que hoje eu recebi fotos já de 2 prédios de 4 andares cobertos. Ela é feita de forma muito rápida, é construída na fábrica e montado no local. Então também uma inovação e nós vamos concluir o ano já com a solução definitiva. É comum em tragédia, vocês sabem, acontecer a tragédia, passa 1 ano, 2, a turma esquece, nada é feito. No caso de São Sebastião e aqui no estado de São Paulo vai ser diferente. E vocês também estão trabalhando na prevenção de uma nova tragédia? Porque a gente continua tendo outros problemas em outras encostas, né? É isso mesmo. Então, são 2 frentes. Uma delas é um novo sistema de alarme que já está sendo contratado. Esse vai ser o legado positivo da tragédia, seja ele por celular ou por sirenes. E a segunda questão é um monitoramento das áreas de risco. Porque se a gente continuar deixando as pessoas invadirem áreas de risco, a gente fica enxugando o gelo, né? Então, o que acontece? A gente trata o problema e enxuga gelo, porque mais pessoas invadem áreas que podem chover e acabar levando essas pessoas a morrerem, como aconteceu em São Sebastião. Então a gente tem que estancar as novas ocupações em áreas de risco, em áreas de proteção ambiental e cuidar daquelas unidades habitacionais que agora são prioridade para o governo do estado. Moradias em áreas de risco vão ser as primeiras a receber imóveis, seja do CDHU até do programa em parceria com o governo federal, Minha Casa Minha Vida. Perfeito. Já falamos um pouco do que está acontecendo, fizemos um balanço financeiro aí desses 3 meses, né, das metas e os novos projetos, o que tem aí para acontecer, esse olhar atento do nosso governo de São Paulo. Mas eu fiquei com vontade de dar uma mudadinha na pauta, porque eu falei sobre o tanto que um político tem que se empenhar e tem que ter um olhar sério para a gente poder mudar esse país. Eu tenho uma curiosidade que eu vou te perguntar. O que te levou a tornar-se político? O que tinha dentro de você, por exemplo? Foi uma história interessante. Eu tinha 23 anos e teve um plebiscito em 1994 sobre parlamentarismo, presidencialismo e monarquia.
E aí um marceneiro, eu era vendedor dentro da minha loja, ficava no balcão de vendas, e um marceneiro me perguntou em que eu iria votar, em qual dessas 3 opções. Eu disse a ele que eu não sabia o que era nenhuma das 3. E aí ele disse, olha, tem um partido aqui na nossa cidade que está discutindo sobre isso, você não queria aprender? Claro, se eu vou votar, eu quero saber no que eu estou votando. E aí eu fui encontrar com esse grupo de pessoas que estavam fazendo... Isso lá em São José dos Campos? Lá em São José dos Campos, eu tinha 23 anos de idade, que estava fazendo política, e ali eu encontrei um grupo de pessoas que dizia que era possível fazer política de um jeito diferente. Eu lembro, aí anos se passaram, eu ajudei como secretário, depois elegemos prefeitos ali daquele grupo, depois eu fui eleito prefeito, e aí uma das coisas importantes deste grupo, e aí eu repeti, no meu primeiro programa eleitoral da minha vida, em 2016, eu fui candidato pela primeira vez, nunca tinha sido candidato a nada, empresário e nunca tinha sido candidato. E no primeiro programa de televisão da minha vida, de propaganda eleitoral, que lá tem propaganda eleitoral, eu repeti uma frase que eu escuto do meu pai: Felício, seu nome é o seu principal patrimônio. Quem honra o seu nome, honra os seus pais e honra sua família. É possível fazer política trazendo os valores da família para a política e não tirando os valores da família da política. Esse é um principal valor que a gente leva como político, que é possível fazer boa política. Eu não acredito, Cláudia, em velha política e nova política. Eu acredito em boa política. Tem gente que faz política há muito tempo e faz bem feito. E gente recém-eleita que logo que assume uma cadeira só faz coisa errada. Então eu acredito em boa política e é assim que eu procuro acordar todo dia, arregaçar as mangas e honrar os meus pais, honrar minha família e poder ajudar a transformar a vida das pessoas. Mas cá entre nós, ninguém vai prestar atenção nisso. Não tem um sistema que corrompe? Tem o sistema, por isso que você tem que lutar contra ele. Assim eu consegui me eleger prefeito, assim eu me tornei vice-governador. Aliás, se você perguntasse para muitas pessoas, ou a grande maioria dos políticos no estado de São Paulo, há 3 anos ou 2 anos atrás, quem seria o governador e quem seria o vice-governador do estado, nenhum deles iria acertar. Nenhum, nem outro. O Tarcísio furou esse sistema, eu ao lado dele também, junto com ele, nós furamos esse sistema e existem outros políticos fazendo isso por todo o estado. É claro, a gente acaba olhando aquele que sai no noticiário como corrupto, mas tem muita gente boa querendo fazer política e a gente tem que valorizar essa boa política, que começa na campanha. Então o eleitor tem que ficar atento. Porque se a pessoa faz política lá na hora do horário eleitoral, faz caixa 2, ele vai ser corrupto no governo. Se a pessoa faz campanha atacando o adversário, vai fazer governo apanhando. Se faz campanha prometendo demais, vai fazer governo enrolando as pessoas. Então isso começa, a gente brinca que todo governo começa na campanha e que o eleitor tem que estar atento para ver como o candidato dele se porta na campanha, que ele vai se portar igualzinho lá quando assumir. Mas o Tarcísio, posso dizer, à frente do governo, é essa diferença no sistema. E vou provar com mais um fato. Pela primeira vez nos últimos 30 anos, nós conseguimos montar um grupo de secretários depois que você ganhou a eleição. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que durante a campanha a gente não loteou os cargos do governo para conseguir apoio de partidos. Todos os partidos apoiaram o projeto do governador Tarcísio. E uma vez eleito, é claro, quem faz campanha junto, governa junto, mas sem espaços pré-definidos. O sistema não gosta disso, mas foi o que o Tarcísio fez aqui, por isso conseguiu nomear secretários de alto nível, claro, também respeitando a política. Eu digo que não existe gestor à frente de um estado ou de uma prefeitura. Você tem que ser político, praticante da boa política e também gestor para cuidar bem dos recursos. E vale a pena? Tanto esforço, tanto trabalho, porque pensando agora como gestor, um vice-governador poderia ser gestor de uma grande empresa? Podemos pensar em qualquer uma delas? Né? Quem cuida de um estado como São Paulo poderia cuidar de uma empresa de 5.000 funcionários, com um bom salário, sem corrupção, trabalhando de forma honesta, com tanto de desafio que você e o Tarcísio têm pela frente. Compensa?
Vale a pena. No meu caso, eu venho da iniciativa privada e continuo, eu invisto em startups, eu tenho empresas privadas sem qualquer ligação com o governo, né, que prestam serviços, principalmente na área de tecnologia, de inovação. Então, eu tenho também sócios nas minhas empresas privadas e posso fazer aquilo que eu gosto. Eu faço por amor, que é poder ser vice-governador hoje, ao lado de um grande governador, um homem ético, trabalhador, com sensibilidade social, que é o nosso governador Tarcísio. Então, eu estou muito satisfeito e vale a pena, não tenho dúvida nenhuma. Mas cada um está na sua missão. Hoje, eu sou vice-governador, né? Aliás, quando eu era prefeito, agora que vice-governador, muitas vezes perguntam, você quer que chame de vice-governador? Tem gente que chama vice-governador de governador, gosta de chamar de prefeito. Eu falo, não, prefiro que me chamem de Felício. Cargos vão e vêm, e eu sei bem como é isso, né? Os cargos vão, vêm, mas os nomes ficam, a história, aquilo que você pôde criar. E não existe missão mais ou menos importante do que a outra. Hoje a minha missão é ser vice-governador, mas os empreendedores que estão nos acompanhando, a imprensa prestando um papel, cada um na sua missão, né? Para que a gente possa construir cidade, estado e um país melhor. Hoje, essa é a minha missão, eu faço com prazer, com alegria, principalmente por estar ao lado do nosso governador Tarcísio. Olha, a gente tem como case de sucesso São José dos Campos, né? Inclusive na parte de conexão. Isso tudo também está sendo trazido para o estado de São Paulo? É possível num tamanho tão maior? São José é a primeira cidade inteligente do Brasil certificada e o estado de São Paulo está avançando nisso. Nós temos um secretário de gestão que é muito eficiente, que é o Caio, foi presidente da Petrobras e ele já tem simplificado a vida das pessoas, reduzindo guias de pagamento para os empreendedores. Aliás, aproveitando que eu falei dos empreendedores, a gente fala de trabalhar muito como político, o empreendedor também trabalha muito. Claro, eu e sei muito, como é que não é fácil não, né? Não tem horário também, porque todo mundo... Tem gente que acha que ser dono do negócio é trabalhar menos. Na verdade, acaba trabalhando mais. Mas a gente tem facilitado a vida do empreendedor, simplificado, desburocratizado e também ajudado. Por exemplo, o Caio implementou um sistema que chama SNE. Você que está em casa, baixa o aplicativo e você vai poder pagar, se tiver uma multa de trânsito do estado, com 40% de desconto. Por que a gente não fala sobre isso? Eu digo, tem coisas boas que não são noticiadas, né? A gente liga a televisão, às vezes só vê coisa ruim. Olha que coisa boa. SNE, baixa o aplicativo, você vai pagar multa com 40% de desconto. Se acontecer de você tomar uma multa na estrada, nas estradas estaduais, você vai lá e pode pagar com 40%. Isso só vale para as estradas estaduais. Porque a prefeitura, tem cidades que tem. São José dos Campos tem o mesmo aplicativo para as multas municipais. São Paulo está implementando ainda, parece que nos próximos dias também vai implementar a cidade de São Paulo. Então, tanto na cidade quanto no estado, se você não recorrer, paga com 40% de desconto. Então, é o dobro do desconto dos 20%, que são aqueles tradicionais, quando você recebe o boletim lá na sua casa, caso você tenha feito uma multa. Então, a gente quer simplificar a vida. Temos o aplicativo GovBR, implantamos no estado um novo sistema sem papel, que chama SEI, que inclusive foi uma parceria com a Justiça Federal, não custou nada para o governo do estado. Já existe um sistema que estava funcionando, que agora foi implementado em todo o estado, para dentro dos departamentos das secretarias, a gente conversar eletronicamente através dos documentos. E isso sem custo para o estado. Então é possível sim, o estado está fazendo a diferença em várias áreas. Telemedicina na saúde, iniciamos dentro da UTI, no Hospital do Mandaqui, um sistema de telemedicina que reduziu o tempo de internação e a mortalidade dentro da UTI do Mandaqui. Eles se conectam com médicos da USP, da UTI da USP, e ali eles trocam informações para o melhor procedimento com aquele paciente dentro da UTI. Então, tecnologia e inovação vieram para ficar, mas a gente tem que trazer aquilo que for bom para o cidadão. Que maravilha, ótimo. A gente tem alguns comentários de telespectadores, vou pedir para colocar aqui, olha. A Marta, ela mandou, nas ruas do meu bairro, tem muitos moradores de rua e alguns usuários de crack. Começaram a aparecer na praça. Como eu posso pedir ajuda? Olha, primeiro, os moradores de rua, é importante a gente saber que existe aqui o telefone da prefeitura, acho que é 156 aqui da prefeitura, eu não sei exatamente. Só confirma, é 156. Da prefeitura da cidade de São Paulo, porque existem obrigações que são do governo municipal e outras do governo estadual. Os moradores de rua, encaminhamento para abrigos do governo estadual. Se tiver algum problema de segurança, 190. Aí ela vai ligar para a polícia vai fazer uma abordagem na praça
com esses usuários. Hoje tem uma característica, você sabe muito bem, a gente tem um morador de rua e tem, infelizmente, os usuários. Dá para, quem conhece sabe até reconhecer, hoje a gente tem famílias na rua, né? E a prefeitura tem feito um trabalho importante, então se ela puder entrar em contato com a prefeitura é o melhor caminho em relação a uma ronda ou da Guarda Civil Metropolitana, que é a responsável pelas praças, também o município responsável, ou pelo próprio 190 da polícia, que vai fazer o encaminhamento para a Guarda Civil Metropolitana. Perfeito. É bom a gente entender, né, de quem é a responsabilidade para a gente poder cobrar também, não ficar com expectativa frustrada, mas a gente também tem que fazer o nosso papel. Felício, qual seria o ideal, assim, que cada cidadão tivesse em mente também para ajudar em todos esses projetos, esses planos, porque a gente também vai ter que fazer a nossa parte, né? É a famosa cidadania, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Lá atrás, né, o homem migrou do campo para as cidades, né? Isso no mundo inteiro. E a vida urbana requer regras, né? Sua liberdade termina onde começa, e assim a gente vai atuando em conjunto dentro de uma cidade. Seguir as leis e regras, cuidar, obviamente, da sua parte. E se você puder ir além, né, nos ajudando, seja através do Fundo Social da própria prefeitura, que tem campanhas importantes, através de entidades, a sua igreja, às vezes tem um grupo de entidades importantes. Então, toda a ajuda com o exercício da cidadania é importante. Cuidando daquela árvore que você tem na frente da sua casa, tão importante. A gente vê que tem muito mais, normalmente para um prefeito, ele recebe muito mais pedido para tirar a árvore do que para plantar a árvore, né? Então todo mundo também tem que, porque todo mundo quer uma árvore perto da sua casa, mas não na frente da sua casa. É isso que a gente tem que ter a consciência para poder cada um fazer um exercício de cidadania, desde as pequenas coisas. Eu brinco quando encontro uma criança, falo assim, ó, quer ajudar o prefeito da sua cidade? Ó, se jogarem papel no chão, brigue. Se seu pai passar no farol vermelho, puxa a orelha dele. Né? Então, desde pequeno, a gente vai seguir as leis e regras, é fundamental para que a gente possa conviver bem. Eu aproveito a fala do Felício para falar que a gente exerce a cidadania dentro da nossa casa, na nossa família. Se você cuidar bem dos seus filhos, né, com responsabilidade, já é um bom passo. A Maria Rita, ela está perguntando como o governo está cuidando dos moradores em situação de rua no viaduto. Então, eu não sei qual é, ela não especifica o viaduto. Vamos pensar nesse viaduto grande aqui do Minhocão, talvez? Pode ser. Os moradores em situação de rua têm a abordagem social da prefeitura. Hoje eu estava com a coordenação da abordagem social da prefeitura. O que o Estado, né, como governador, dá de apoio à prefeitura? Se é um usuário de crack, a gente pode encaminhá-los, por exemplo, ou usuário de drogas, para um tratamento na rede estadual. Mas esta abordagem, a oferta de abrigo, é todo feito pelo município. O município é o responsável e o governo do estado dá o apoio. Eventualmente, quando existe algum problema mais grave, que envolve tráfico de drogas, segurança, Polícia Militar é acionada e, em conjunto, atua, inclusive, pela própria atividade delegada com o município. Mas os moradores de ruas, por volta hoje na cidade de São Paulo, a cidade tem entre 20 e 30 mil moradores de rua e eu sei que o prefeito Ricardo Nunes, junto com a sua equipe, tem dado uma atenção para diminuir. Depois da crise, inclusive, da pandemia se agravou, e isso não é só na cidade de São Paulo. Cidades pequenas ou médias, que antes não tinham esse problema, estão também vivendo com esse problema, e o Estado apoia, sim, na segurança e na questão do tratamento. Aliás, é um problema mundial esse, né? A gente tem que ser justo, né? E depois da pandemia, isso virou um problema mundial. Olha, o Felício Ramute está no Instagram, então você pode acompanhar as ações, pode interagir. É bom que a gente fique perto. Às vezes a gente coloca uma barreira muito grande, mas a gente não pode esquecer que ele é o nosso gestor. Né? Disposição. Olha lá. Então, Felício Ramute com TH no final, tá? É só seguir lá, tenho certeza que vai ser uma fonte de inspiração também. E ser gestor é ser fiscal dos serviços públicos, ser gerente dos serviços públicos. Essa é a nossa missão. E cuidar do dinheiro que é seu, que você paga com impostos para fazer com que ele possa ser bem aplicado. Eu vou deixar um pedido. Claro. Uma sugestão, diria. Poderíamos ter prevenção com amor exigente em todas as escolas do estado de São Paulo, né? Eles vão fazer parte dessa equipe e acho uma excelente colocação. Ter uma escola de vida, sabe? Porque o projeto de prevenção é incrível. Lembrando ainda que o amor exigente traz a família para perto. É importante. Eu quero muito ver um mundo sem drogas lá na frente. Nós vamos ver a situação da cidade e do estado de São Paulo cada vez melhor, eu não tenho dúvida disso. Tá, joia. Maria Canassa está terminando dizendo, super entrevista, foi muito bom ouvir o vice-governador pela primeira vez. Com certeza, uma simpatia. Obrigada pelos comentários simpáticos também em relação a mim.
Muito obrigada, Felício. Volte mais vezes. Vamos continuar fazendo esse balanço aí, porque eu acho que é positivo. Como eu falei, é inspiração e faz com que a gente continue acreditando no Brasil, que eu acho que a gente também precisa acreditar. Eu agradeço você abrir esse espaço aqui no seu programa para a gente falar desse tema que é tão importante, despertar nas famílias uma atenção especial para esse importante tema. Obrigado pela oportunidade e eu sempre vou estar aqui, sempre que for convidado. Obrigada, leva um abraço, Tarcísio, e um ótimo dia, uma ótima tarde para vocês.